E a gente conversa agora com Maria Lúcia Fatorelli, auditora fiscal aposentada da Receita Federal e especialista em dívida pública. Ela participou de uma auditoria da dívida da Grécia a convite do governo do país. Boa noite, Maria Lúcia. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. A Grécia deve tudo isso que dizem os credores, de fato? Não. Essa não é a conclusão a que nós chegamos, né? A equipe que participou dessa auditoria convocada pelo Parlamento grego, entregamos o nosso relatório no último dia 17, agora, e 18 de junho. A conclusão que nós chegamos é que a Grécia, de 2010 para cá, não recebeu recursos. Ela recebeu papéis que vieram de uma empresa privada, localizada em Luxemburgo, da qual os países europeus são sócios. Essa empresa foi criada no auge da crise financeira em 2010 para salvar os bancos privados em crise, e ela faz uma espécie de reciclagem, tirando esses papéis podres que estavam abarrotando o balanço dos bancos privados, papéis desmaterializados, não comercializáveis. É uma fraude isso. Olha, é um escândalo. E essa empresa foi criada no mesmo dia em que foi endereçado o pacote de salvamento, entre aspas, para a Grécia. Agora, então, o país está sendo praticamente utilizado, não é? Para encobrir esse grande escândalo que coloca em risco não somente a economia da Grécia, de todos os países que são garantidores desse esquema. Agora, por que a gente escuta que a Grécia deu calote como se fosse a Grécia culpada de tudo isso na imprensa internacional, na imprensa brasileira? Sim. Qual é o problema? Então, nesse pacote que foi endereçado à Grécia em maio de 2010, e que está encobrindo todo esse salvamento bancário, de fato foram feitas operações como se fossem empréstimos. Só que esses empréstimos, só mesmo uma auditoria, como foi feita lá, para revelar que não são empréstimos em dinheiro, são empréstimos em papéis. Que não ajudaram em nada o país. Que não ajudaram, pelo contrário, de 2010 para cá, a economia grega encolheu mais de 30%. Os salários sofreram reduções, as pensões dos aposentados foram reduzidas em mais de 50%. O desemprego atinge principalmente os jovens, mais de 60% dos jovens estão desempregados. Enfim, é uma tragédia, uma verdadeira tragédia.
mídia brasileira e internacional trata a Grécia como bandida e caloteira nesse caso? Olha, eu acredito que além da desinformação geral, não é? Porque as coisas são colocadas, inclusive pela Troika, de forma como se a Grécia realmente tivesse recebido esses valores, tivesse recebido apoio e de fato devesse tudo isso, não é? Então há uma grande desinformação e, além disso, há o financiamento por parte dos bancos privados que estão recebendo de fato toda essa ajuda, não é? Desde 2008, eles suportam grande parte da mídia mundial. Então, esse setor financeiro, que de fato está sendo beneficiado com essa situação, ele financia a grande mídia. É sempre um jogo de mexer com os nervos, de fazer bater mais rápido, de forma descompassada o coração. É sempre um grande espetáculo. A dívida externa atingiu em dezembro de 2014 554 bilhões de dólares. A chamada dívida interna atingiu 3 trilhões e 300 bilhões de reais em dezembro de 2014. Se somarmos as duas, convertendo aí a externa em reais pelo dólar da época, cotado em 2,66, nós chegamos a 4,7 trilhões de reais. Isso aí ultrapassa 90% do PIB estimado pelo Banco Central. Então, nós estamos aí falando de uma situação de crise gravíssima em função do endividamento público. Esse é o maior problema do nosso país. Ela passou a crescer e se tornar relevante a partir da década de 70. Nesse gráfico aí, vocês podem ver que lá na década de 70, a dívida externa estava em torno de 5 bilhões de dólares, ou seja, muito pequena para o tamanho da economia brasileira, mesmo considerando a economia brasileira daquela época. E o chamado milagre econômico não foi nenhum milagre. O Brasil nunca cresceu tanto quanto sob a chamada ditadura militar. Os investimentos vieram por meio de dívida externa contratada com bancos privados internacionais, a juros flutuantes. A chamada ditadura militar. Grande parte dessa dívida que foi contabilizada não tem contrapartida. A chamada ditadura militar. Nós investigamos na CPI os contratos correspondentes ao tal milagre econômico. Não cobrem nem 20% dessa dívida escriturada. Brasil! Então, o nascimento dessa dívida atual, na época da ditadura, ele tem uma série de interrogações. A chamada ditadura militar. Depois, na década de 80, toda essa dívida da década de 70, inclusive a dívida privada, dívida contraída pelo setor privado, por bancos, por multinacionais privadas instaladas no país, toda essa dívida foi transformada em dívida do Banco Central. Cada brasileiro ou brasileira é que faz a roda girar. Ela foi assumida pelo Banco Central. Então, olha aí de novo o sistema da dívida. O Banco Central assumiu uma dívida e qual era a contrapartida? O setor privado é que tinha contraído. O capital, meu caro, e você é a prova disso, é que faz a roda girar. A dívida cresceu em função de juros sobre juros, em função da alta unilateral dos juros, pelos mesmos bancos que incentivavam esse tipo de empréstimo na década de 70. A chamada ditadura militar. O capital, meu caro, e você é a prova disso? Essa dívida
estatizada, não é, na década de 80, continuou crescendo em função das abusivas taxas de juros. Na década de 90, no início da década de 90, há uma suspeita de prescrição dessa dívida contratada com bancos privados internacionais. Começa agora o programa de quem tem metas para melhorar sua vida. Essa suspeita foi totalmente ignorada. Para melhorar sua vida. E essa dívida foi transformada em títulos, no chamado Plano Brady. Olha só, uma dívida provavelmente prescrita, ou seja, morta, foi transformada em títulos. Para melhorar sua vida. Brasil! E esses títulos foram utilizados na compra de empresas privatizadas, na década de 90. E você É que faz a roda girar. A dívida continuou crescendo e essa queda que vocês percebem aí no gráfico corresponde justamente ao pagamento ao Fundo Monetário Nacional em 2005. Zeramos nossa dívida com o Fundo Monetário Internacional e agora é o Brasil que empresta dinheiro ao FMI. É o Brasil que empresta dinheiro ao FMI. Há muita ilusão em relação a esse ponto. A maior conquista nossa é o fato da gente estar dentro do palácio. Muita gente acredita que a dívida acabou. E porque foi feita muita propaganda em relação a isso. E a crise? A crise é do Brasil. É do Brasil. Só que o que houve na realidade foi uma troca de credores. A dívida mudou de mãos. Para efetuar o pagamento ao FMI, o Brasil lançou títulos, tanto da dívida interna como da dívida externa. Os títulos da dívida interna, na época, estavam sendo negociados a 19% ao ano. E a dívida com o FMI custava 4% ao ano. Então, veja bem, a dívida trocou de mãos. Deixamos de dever ao FMI e passamos a dever aos bancos privados que compram os títulos da dívida interna. Deixamos de dever a 4% ao ano e passamos a dever a 19% ao ano. É o Brasil que empresta dinheiro ao FMI. Então, essa operação foi uma operação lesiva ao país, em termos financeiros. Nessa mesma época, nós investigamos, houve um resgate antecipado de títulos. Esse resgate antecipado ocorreu com pagamento de ágio. Eu pergunto a vocês, quem é que paga uma conta adiantada e paga um ágio que, no caso, chegou até a 70%? E você? A dívida externa continuou crescendo, já ultrapassa 550 bilhões de dólares. É verdade que a maior parte dessa dívida externa é privada, mas, historicamente, nós já vimos que a dívida externa privada é transformada em dívida pública em vários momentos. Por que isso acontece? Por causa da responsabilidade do governo federal com os contratos feitos no exterior, ainda que pelo setor privado. A chamada ditadura militar. Cada brasileiro ou brasileira. É que faz a roda girar. Para melhorar sua vida. É o Brasil que empresta dinheiro ao FMI. Tá dominado, tá tudo dominado. Em geral, tá dominado, tá tudo dominado. Quero ouvir você. Tá dominado, tá tudo dominado. Tem gatinha dominando. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems.
systems. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multi-dollars, Reichmarks, rands, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. That is the natural order of things today. That is the atomic and subatomic and galactic structure of things today.